Boa noite, grupo. Eu sou o Juliano, do Orquidário JP. Hoje a gente resolveu fazer um vídeo a respeito de Cattleya e replantar uma planta aqui para a gente abordar o assunto do replante, do cultivo das Cattleyas, que são a planta que o pessoal tem mais nos procurado, mais perguntado para a gente a respeito das Cattleyas. E a gente tem visto, às vezes, alguma coisa, a pessoa às vezes até sabe, mas acaba esquecendo. A gente, quando começa, sempre procura aprender como faz e acaba, no decorrer do tempo, talvez deixando de lado aqueles princípios que são muito importantes para um excelente cultivo da planta, para não fazer com que ela morra, perca um negócio de podridão, né, canela seca, perca de raízes, que é o principal que a gente sempre está vendo aí. Então a gente resolveu fazer esse vídeo. Aqui no Orquidário JP a gente tem plantado com pedra de granito as Cattleyas, ou casca de pinos, carvão e um pouco de isopor no meio para aerar o substrato, já que a gente aqui tem algumas estufas que estão sem o plástico, então as plantas estão tomando chuva. A gente não tem tido nenhum problema até então, mas a gente tem que tomar cuidado de pôr um pouco mais de isopor no meio, para o substrato ficar aerado, não pegar tanta umidade, porque o isopor não vai absorver água nenhuma, então ele vai ajudar ali. Então tem tido um bom resultado assim. A gente tem plantas aqui de 45 dias, ó, que tem ficado nesses dias de chuva e tem um enraizamento, tá descendo um enraizamento muito bom no substrato, já está emitindo brotação, tá tudo tranquilo até então, não estamos usando nada de fungicida, sempre claro de olho, mas está dando muito resultado. A pedra em si não é uma coisa que absorve muito umidade, não excede, mas também não é uma coisa que fica tão seca. Ela é um elemento, um substrato interessante para usar. Quem não usou e tiver a oportunidade, é interessante. Então eu preparei aqui, a gente recebeu uma planta aqui para plantar, provavelmente seja uma purpurata. Hoje em dia, a gente antigamente falava Lélia purpurata, hoje em dia é considerado também Cattleya, assim como as sofronites que eu coloquei aqui, pequeninas, essas são breve pendiculata, tem a sofronite cernua, tudo é considerado Cattleya, né? Antigamente seriam as sofronites, essa aqui seriam Lélia purpurata, também são consideradas como Adrolélia, Brasilélia, são as purpuratas. O pessoal já deve conhecer, mas o cultivo é mais ou menos igual ao de Cattleya. Então chegou essa muda aqui pra gente, ela tem 3 bulbos e uma brotação, 0 de raízes, eu até já tirei as raízes aqui, ela tem 2 cortes e um broto aqui. Quando a gente corta a planta assim, a gente passa esmalte, eu costumo passar esmalte. Vou fazer um corte, divisão, esquento a tesoura, a faca, estilete, espero esfriar, só a gente passa no fogo para tirar, esterilizar. Esfriou, a gente vem e faz o corte. Fez o corte, a gente pega e passa o esmalte para evitar que entre qualquer tipo de a água, né, não entre aqui. Então o esmalte vai isolar o corte, não vai entrar água e consequentemente ficando com água aqui, entra apodrecimento da bactéria, fungo, aí mata a planta. O importante é a gente isolando aqui, mas sempre lembrar, esse caule que fica na horizontal na planta, ele tem as gemas, né? Ele vai crescendo e é nele que estão as gemas. A gema é o filhotinho do broto e ele é muito molinho. Se ele fica muito em contato com o substrato está muito molhado, dá apodrecimento, não tem como. Aí apodreceu a gema, entra a bactéria, fungo, é a porta de entrada. Entrou, vai circular pela seiva da planta e pode matar a planta inteira. Então, por isso, a gente tem que sempre tomar cuidado com esse é o rizoma,
ele tem que ficar sobre o substrato, porém não precisa nem ficar em contato, ele pode ficar 1 centímetro, até mais do substrato, que não vai ter problema algum. A raiz que vai descer lá e vai absorver os nutrientes, vai estar enraizado, fixar a planta no vaso. No caso desse, a gente sempre usa bambuzinhos, né? A varetinha de bambu. E eu também costumo usar esse arame. A gente aperta ele com o alicate aqui, ele fica fixo no vaso. E a gente fixa a planta nele, às vezes com a ajuda de mais um bambuzinho. A gente faz isso. No caso aqui, eu coloquei um vaso 17 aqui. Esse vaso é muito grande até para essa planta. Não tem raiz nenhuma, mas ele fica bem ilustrativo, e eu vou colocar pouco substrato aqui dentro. Eu não vou usar ele totalmente. Não precisa encher um vaso. Não é porque ele é grande que a gente vai encher, senão vai ficar muita coisa para a planta. Então a gente tinha esse vaso aqui mais fácil aqui, a gente pegou ele aqui. Então, ó, uma planta dessa a gente pega aqui, pega o araminho, no começo não é muito fácil, mas a gente vai ter que fixar ela aqui, não tem outro jeito. Então o arame ajuda bastante. Eu pus quase, ela tá quase lá no meio, lá embaixo, né? E aí a gente tem que ajeitar aqui, de forma que fique o mais firme possível, para a hora que ela começar a enraizar, não sofrer estresse de ficar tá começando a firmar no substrato e ficar se soltando. Então a gente coloca aqui. Se não tiver bom, pode colocar 2 araminho, né? Dá pra fazer, ó, ele e apertar aqui. O alicate não tá aqui, senão eu ia colocar 2 para vocês verem como é que fica. No caso aqui, eu vou estar usando a própria pedra que a gente replanta para drenar aqui lá embaixo. É legal quando vai usar um substrato de pinos e carvão, alguma coisa, pôr pedra para drenagem, fica um pouco pesado embaixo, uma planta alta, para não ficar virando também. A gente coloca mais ou menos 2 dedos, aí eu vou estar colocando o substrato. Se a gente vê, se fosse no verão, tivesse bastante calor, poderia colocar um pouquinho de musgo no meio desse substrato para ajudar a segurar um pouquinho mais de umidade no começo, principalmente, não para encharcar, para segurar a umidade nesse começo aqui, para ela emitir raiz. Depois o musgo também vai ficando mais velho, ele não retém muita umidade. Então dá para colocar, mas no caso aqui, pela época do ano, não vai ser necessário. Então, acho que dá para ver certinho aí. Eu coloquei o substrato até perto do rizoma, mas não encobri o rizoma, nem tá perto, mas não tá encoberto o rizoma. Encobrir o rizoma é problema, ele vai dar podridão na planta. Se a gente vê que não tá muito firme, vai bater vento, a gente usa mais um bambuzinho, vai amarrando. O importante é a planta ficar firme. Depois, quando vê que ela firmou sozinha pelas raízes, a gente vem e tira tudo isso aqui. Não deixa, porque pode enforcar a folha, ela pode abortar. Então a gente planta assim, ó. Ficou quase na metade do vaso, é um vaso 17 esse aqui. Não teria necessidade de ser um vaso desse tamanho, podia ser menor, mas de repente também ajuda, porque não vai ficar tombando, porque é uma planta alta. E ficou aqui mais ou menos abaixo do rizoma 1 centímetro. E a gente vai deixar assim, vai colocar ela lá na estufa e vai molhar junto com as outras. Não entra nem com muita adubação nesse momento, porque não tem raiz para absorver. E ela fica desse jeito lá. E depois a gente vai estar postando para ver. Isso aqui é uma tentativa de salvar. Na verdade, a planta não tem raiz nenhuma, foi cortada
e chegou para nós dentro de um saquinho com água. As raízes estavam já podres, que ficou porque ficou mais de um dia dentro da água. Então agora vamos esperar, tentar cuidar dela da melhor forma possível para que ela possa emitir raízes aqui. Se ela emitir raízes é um sinal de vida. Esse broto pode ser que ele cresça mais, mas provavelmente ainda no próximo broto vai ficar menor, porque ela não tem como da onde tirar, porque não tem raiz, né? Ela tá 0 raízes. Então aqui a gente vai chegar lá e vai colocar na estufa. Se fosse uma planta com raízes, se o substrato tá bom, a gente quase não tira. A gente coloca no vaso um pouco maior, não exagerando, e completa. Se for o que substrato velho, tem que lavar as raízes, tirar as raízes velhas, podres, e colocar tudo novo num vaso, às vezes um pouco maior, porque o vegetal já está maior, já está querendo crescer mais, mas sempre não há necessidade. Uma purpurata igual essa, já um pouco maior, mas ainda está no vasinho 15, vai ficar aqui nessa florada desse ano. Ela está brotando, não teria como cortar nesse momento. Aquela foi tirado numa época errada. Então elas estão brotando agora, vão espatar para florescer lá para setembro, outubro, né? Então as purpuratas. Aí dentro do que eu disse, tem muitas coisas que influenciam em... Essa aqui no caso foi tirado, provavelmente estava numa árvore. Quando está no vaso, às vezes a pessoa fala, mas tá bonito aqui o vegetal, mas não tá. Aí a gente vai ver, a raiz está morta, não tem mais raiz dentro do vaso. Mas o que é? Eu molho bastante. Por que será que está acontecendo? Aí vai ver, o substrato encharca demais, fica muitos dias molhado, as raízes apodrecem, porque a raiz da orquídea respira. Mas eu não molho muito, eu molho pouquinho. Como que foi apodrecer? Se ficar muito seco o substrato, quando você molha, escorre a água dos lados e não pega a umidade. O substrato está muito seco, ele não pega a umidade. A raiz não tem umidade, ela não está absorvendo nada, ela morre também, por falta de água. Aí a planta começa a desidratar os bulbos, fica a folha desidratada, o broto brota e morre, dá espata e seca também. Então tudo não pode ser nem muito nem pouco, tem que saber a hora exata. Se ficar muitos dias seco, demora para o substrato molhar de novo. E se ficar muitos dias molhado, se você molha a sua orquídea, fica daqui 2 dias, você vai lá olhar, ainda está molhado, está molhando muito, está pegando muita umidade, na verdade já está encharcado. Então esses 2 motivos matam as raízes. Não tem raiz, a planta não tem saúde. A raiz é uma das coisas principais para a saúde da planta, para a gente saber que ela está bem. Ela pode estar com uma folha, algum problema, mas tendo raiz a gente consegue salvar. Raiz, a gema, estando preservada. Daí às vezes o pessoal fala, mas eu tenho... Pessoal, vou pôr num vaso grande e vou encher de substrato. Não precisa, a gente tinha no momento lá um vaso meio grande, plantamos uma valqueriana, usei metade só de substrato, a planta floresceu normal, tá com mais ou menos um ano que tá aqui. A gente utilizou o que tinha no momento, né? A gente sempre faz assim, não precisa, mas falaram que a minha orquídea tá pro lado de fora do vaso, não vai dar flor. Essa aqui já passou 2 bulbos, os bulbos estão saindo maiores ainda, raízes aéreas, e tá florescendo, normal. E as cattleyas também, dessas grandes, também faz a mesma coisa. Ela sai para fora, parece que fica mais bonita com aquelas raízes aéreas. Tem uma aqui, vaso de violeta com a casca de peroba, como que tá. E tá florescendo. Tem mais botão para trás aqui. No cachepô não precisa nem falar, né? Respira a raiz, a planta vai muito bem. O cachepô, ele serve de substrato e é muito aerado. Então muitos que não conseguem tá acertando aí, dependendo do quintal, o orquidário beira de parede, faz sombra, não seca igual um ambiente normal. No cachepô talvez consiga melhor. E questão de floração, o pessoal sempre pergunta, mas minha planta
não tá florescendo. O que acontece? O principal é luz. Se elas não tiver luz, Cattleya precisa de muita luz. Não quer dizer que é só o pleno, mas o que eu falo muita luz por exemplo, das 7 da manhã às 6 da tarde. Ela tá pegando luz com sombrio de 70, filtrando, então tá passando 30% de luz, mas é um bom período, o maior período possível do dia, né? Agora a gente tá entrando pro inverno, os dias estão ficando mais curtos, a incidência é menor. E no verão aumenta o dia, né? E a incidência de sol, você ganha um pouco mais de tempo de luz. E isso é muito importante para as Cattleyas. Cada uma dentro do seu cultivo, né? Igual a gente tem as valquerianas aqui, que eu trouxe uma boa parte, que estão florescendo agora. Adoram luz, são plantas de muita luz. Tem uma Leopold aqui que eu trouxe também. Planta, se não deixar na luz, não floresce muito bem. Já é um pouquinho diferente o cultivo. Essa planta floresceu outubro, novembro do ano passado. Ainda não brotou. Só vai começar a brotar depois do inverno. Ela brota e floresce de novo. Aí tem os clones que a gente sempre, o pessoal gosta muito, aquelas plantas redondas. Tem plantas que demoram um pouco mais. Essa aqui ainda nunca floresceu. É um Anion Consum. Mas olha o tamanho que já está. Provavelmente precisa brotar mais uma vez para florescer. Mas ficam muito, muito bonitas as plantas. Trouxe aqui também, antigamente chamada de Lélia, hoje também Cattleya, a Laori. Aí já muda um pouquinho, né? Ela é mais pequenininha, fica numa casca. A gente planta no vasinho de barro. Porque aqui tem musgo, ela aprecia mais umidade. Para ficar no mesmo ambiente que as outras, a gente tem que conhecer a planta. E aí eu ponho o musgo aqui, deixo ela um pouquinho longe. Se ela vê necessidade, ela vai absorvendo a umidade e descendo as raízes. Senão ela vai sempre longe, ó. Ela não tem o contato. Se a raiz, e se ela achar que é necessário, ela vai descendo puxando umidade. É uma planta que aprecia muito umidade. Eu já vi cultivo dessa planta em semi-hidroponia, que o vasinho fica com água aqui embaixo, com pedrinhas, e ela desce também. Eu cultivo assim, e a gente tem uma estufa de mais sombra também que dá para cultivar só na casquinha. E tudo dentro de Cattleyas. Então a gente, ó, essa é uma Cattleya, antigamente chamada de Sophronites cernua, agora é chamada de Cattleya também. Já bem menor, tá na casquinha, fica num ambiente de mais umidade e tem um pouquinho de musgo. A gente molha quase todos os dias, ó, tá vindo a floradinha dela aqui. É uma cernua, Sophronites cernua. Então cada planta a gente tem que tá entendendo onde que é necessário tá colocando ela, tá mudando a questão de luz para as que não dão flor. E questão de substrato, tanto encharcar demais quanto ficar muito seco. Aí vocês vão falar, pode me perguntar, como muitos perguntam, eu molho cada 2 dias, 3 dias? Cada orquidário é de um jeito. Nós temos 3 estufas, cada estufa ali, por causa que tem uma árvore do lado, alguma coisa, ela é diferente. Se a gente molhar tudo igual, não é o mesmo resultado. Então vocês têm que diariamente estar olhando, acompanhando as plantas para ver qual é ideal para vocês aí. Aqui, como eu disse, é uma ideia de como a gente faz. Eu replantei aqui para vocês verem, deixei a planta firme, sempre lembrando lá, não enterrar o rizoma, preservar as gemas lá para não dar apodrecimento. E sempre tá cuidando da umidade, não deixar exceder e não deixar faltar. Plantou, já pode molhar, não tem problema. Mas tá no inverno agora, não vou molhar uma vez por semana só. Tem que olhar, se tiver secando demais tem que molhar mais vezes, 2, 3 vezes, igual eu disse. Tem que olhar todo dia. A orquídea é a consistência que faz ela ir bem no cultivo e florescimento.
11 meses de dedicação para você ter um mês com ela com flor aí no ciclo dela, né? Cada uma floresce numa época, então todo dia tá olhando, tem as pragas, tem os insetos, vem comer a flor, então tudo isso aí é importante. Outra coisa que eu tô lembrando aqui que é muito importante, que às vezes tem que se atentar, é a altura da banca. Sempre, se vocês deixam numa banca, geralmente a gente deixa fazemos as mesas, aí as bancadas de tela, pelo menos aí uns 60, 70 centímetros do chão. É importante isso porque respinga a água que molha com terra e também dá fungo, dá podridão. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente quem tem chão de terra aí na terra, não ficar muito baixinho. Isso aí é muito, muito sério. Acaba respingando a água própria que a gente molha, pinga ali. Mas não aconteceu nada, mas pode acontecer de respingar. Então a bancada é preferencial ter uns 70 centímetros ou mais do chão, para que não tenha esse problema aí, que também dá muito fungo, muita coisa desse jeito, tá? Então a gente vê às vezes alguma coisa aí e vê que às vezes de repente a pessoa perde várias plantas com podridão. Mas eu não molho muito, eu molho regularmente, as plantas estão plantadas certinho, mas às vezes pode ser isso que está pingando e proliferando fungo por causa da terra, né? Que a terra tem muito fungo que essas plantas epífitas não resistem, e eles atacam e a gente acaba perdendo mesmo. Então acho que era mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês. A gente agradece aí a atenção, né? O vídeo fica um pouco longo, se fosse para falar tudo que a gente queria mesmo, demoraria muito mais, mas de repente daí pode surgir mais alguma dúvida, alguma sugestão. A gente tá aí para atender todo mundo aí, ajudar no que vocês tiverem dúvida, e daí qualquer dia desse a gente tenta fazer alguma coisa mais avançada, falar sobre outras espécies também, para estar ajudando a vocês aí dentro do que a gente tem na experiência do dia a dia nosso aqui. Ok? Muito obrigado.